Bem-vindos novamente, continuamos a falar sobre o brush, este objeto enigmático que na prática é uma espécie de um pincel, a forma como se preenche uma determinada área. Para isso utilizamos aqui o desenhador.fill rectangle, que nos permite preencher um retângulo e não desenhar apenas as suas fronteiras. E vimos no vídeo anterior que poderíamos definir não um brush, o brush é o termo genérico, ele pode ser definido para new, ok? Vamos aqui colocar new. Vimos o Solid Brush, já vimos o Etch Brush e vamos ver agora o Linear Gradient Brush. Okay? O Linear Gradient Brush permite fazer exatamente o quê? É o seguinte, e vamos ver aqui pelo seu próprio construtor. Ele tem vários construtores, mas nós vamos utilizar só o primeiro para ficarem com uma ideia de como é que é o Linear Gradient Brush. Ele permite-me definir, neste caso, dois pontos e depois duas cores. Ora, o que acontece aqui é que o ponto 1 vai ficar associado à cor 1 e o ponto 2 vai ficar associado à cor 2. E entre estes dois pontos, o que vai acontecer é o próprio sistema vai criar uma gradação de cores, isto é, um efeito de transição entre a cor 1 e a cor 2. Ora, o que quer dizer que se nós colocarmos aqui new point de 20,20 e new point de 400,400, vamos definir agora a cor color.red e color.yellow. Portanto, vamos ter aqui dois pontos e vamos ter duas cores, vermelho e amarelo. Reparem o que é que vai acontecer, um efeito interessante, que é esta transição de cores entre o primeiro ponto, que está cá em cima, que é vermelho, e o segundo ponto, que está cá em baixo, que é amarelo. É evidente que a orientação do gradient, neste caso da gradação de cores, é definida pelo próprio posicionamento dos points, ok? Por isso, se eu colocar aqui um point 20,20 e se colocar aqui um point 20,400, vamos ter um alinhamento vertical, porque a coordenada x é exatamente igual, isto é, a distância do primeiro ponto para a esquerda é exatamente igual à distância do segundo ponto para a esquerda. E então, reparem o que é que acontece neste caso, cá está a gradação é perfeitamente vertical. Evidentemente que se quisermos inverter a gradação das cores, bastaria ou inverter aqui, neste caso, vamos colocar aqui 400, ok? E colocamos aqui, por exemplo, 0, não há problema nenhum, e reparem então qual é o resultado, as cores invertem. É evidente que, se o posicionamento dos pontos for exterior ao retângulo que está a ser preenchido, a cor que aparece aqui não é vermelho, mas será um alaranjado, porque neste caso já está a ser progredido, já está a ser criado aqui a gradação de cores, ok? Se nós tentarmos inserir aqui os valores dentro do retângulo, vamos aqui fazer esta experiência, vamos colocar aqui, neste caso, 100,50, isto para vermos primeiro aqui, neste caso, um gradient perfeito, e então neste caso o segundo point será igual a 250, portanto, temos aqui que o x é igual, mas temos as coordenadas, esta coordenada a coincidir com o início do topo do retângulo e esta coordenada a coincidir com o fundo do topo, porque é 200 mais o y, que é 50, ok? Vamos lá ver então o que é que vai acontecer, e cá está então uma gradação perfeita, isto é, começa aqui e termina lá em baixo no amarelo e cá em cima o vermelho exato. É evidente que se nós agora vamos aqui fazer uma experiência que é colocar os pontos dentro do retângulo, ok? Vamos ver o que é que acontece e não acontece nada, ok? Vamos lá ver, eu penso que não me enganei, ok, eu alterei foi as dimensões do retângulo, vamos aqui voltar a alterar isto, neste caso vamos colocar 100,70 e 100,230, ok? E nós sabemos, eu sei pelo menos, que estas coordenadas fazem com que os pontos que estão associados às cores fiquem dentro do retângulo e não nas suas extremidades. Não está na extremidade, então vamos ver o que é que acontece. Reparem que automaticamente assim que o ponto é alcançado começa a ser redesenhado o gradient. O que quer dizer que se eu aproximar estes dois pontos que aqui estão, se por exemplo colocar aqui 50 e depois aqui 100,70, reparem o que vai acontecer. A gradação de cores é feita entre os dois pontos e depois volta a ser repetida interminavelmente por todo o retângulo, ok?
E desta forma, para vermos o Gradient Brush, nós podíamos ver aqui muito rapidamente ainda outros construtores do Linear Gradient Brush. Vamos aqui apagar, é um construtor relativamente grande. Reparem que ele tem, então, 8 overloads, o que nos permite definir aqui, por exemplo, um retângulo, a cor 1 e a cor 2, e depois do ângulo, nos permite definir, então, a direção com que o Linear Gradient Brush é feito. Temos aqui o retângulo, cor 1, cor 2, Linear Gradient Mode. Okay? Vamos explorar este, vamos criar aqui o New Rectangle. Vamos definir exatamente igual a este. Okay? Vamos buscar aqui estes valores. Ok, vamos colocar lá em cima. Depois, vírgula. Vamos definir aqui, ora, vamos aqui encontrar o Rectangle, Color 1, ok. A cor 1, color.red, vírgula, color.yellow. E agora, vírgula, Linear Gradient Mode. Vamos colocar aqui o Linear Gradient Mode e ele agora dá-nos esta possibilidade. Vamos aqui ver se retiramos dali aquele texto todo. Aqui está. Backward Diagonal, Forward Diagonal, Horizontal ou Vertical. Vamos pôr vertical e vamos ver o que é que isto resulta. E reparem que, na maior parte dos casos, tudo isto aqui é uma questão de experimentação, uma vez que os resultados vão sendo obtidos à medida que vamos alterando os valores destes parâmetros, ok? E, portanto, desta forma, vimos aqui o Linear Gradient Brush dentro daquilo que estamos a falar sobre os brushes.